Dando sequência ao nosso estudo sobre combinações simples, vamos aprofundar aqui com resolução de certas situações, problemas, onde poderemos aplicar a chamada combinações simples. Quando é que eu tenho uma combinação? Na videoaula anterior já foi explicado, mas é bom sempre retomar, né? Para que possamos chamar de combinação, é aquele agrupamento onde a ordem dos elementos não importa. Se a ordem importa, temos um arranjo simples. Se a ordem não importa, temos uma combinação simples. Aí vamos analisar nessa situação problema, vamos observar que a ordem não importa dos elementos. Tanto vai ser ABC ou CBA. A ordem não importa, o agrupamento permanece o mesmo. Vamos analisar com cuidado para que vocês possam compreender. E em seguida iremos aplicar a fórmula da combinação, que é C, que é combinação, N, que é o número total de elementos tomados PAP, que corresponde a N fatorial, dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Essa é a fórmula da combinação. N é o total de elementos e P é a quantidade que eu estou agrupando. Aí eu vou utilizar essa operação aqui matemática e no final vou determinar a quantidade de agrupamentos. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Sobre uma reta, está aqui representada, marcam-se 8 pontos. Aí aqui assinalei 8 pontos sobre a reta. E sobre outra reta paralela à primeira, são retas paralelas, quer dizer, retas que não se encontram, marcam-se 5 pontos. Aí a pergunta, quantos triângulos obteremos unindo 3 quaisquer desses pontos? Assim, para se formar triângulos, você vai unir o quê? 3 pontos. Porque um triângulo apresenta 3 vértices, que vamos chamar de vértice ABC. Se eu tenho um vértice ABC de um triângulo, é igual ao vértice CBA. Ou seja, corresponde ao mesmo triângulo, ou seja, a mesma figura. Como seria assim? Eu vou fazer uma ilustração aqui. Se eu ligar esse vértice, chamar de vértice A, vou ligar para esse vértice, vou chamar de B. Em seguida, eu vou ligar para o outro vértice, que chama de C. Observe que fechando eles, os vértices aqui, você formou uma figura que temos que é um triângulo, com o vértice A, B, C. Se você analisar, tanto faz você ligar ABC ou CBA, a figura aqui representada permanece a mesma. É o mesmo triângulo. Assim significa dizer que a ordem dos elementos, que são os vértices aqui representados, vértice A, vértice B e vértice C, a ordem não altera a figura. Se não altera a figura, você não dá origem ao outro agrupamento, você tem o que chamamos de combinação simples, que a ordem não importa. Muito importante isso. Sobre essa reta aqui, você não tem a possibilidade de formar triângulo unindo os pontos. Porque se eu ligar esse ponto a esse, é formar o quê? Uma reta. Assim, se eu ligar 3 pontos que está sobre essa reta, você não forma triângulo. Se eu ligar também 3 pontos sobre essa reta, eu não formo triângulo. Assim, nesse tipo de situação, problema, o que é que eu tenho que fazer? Se esses pontos não tivessem nenhum ponto desse aqui alinhado, porque esses 8 pontos estão alinhados, e esses 5 estão alinhados, significaria que o total de triângulos que vocês iriam formar seria o quê? A combinação de 13 por 3. Por que 13? Porque são 13 pontos. Você tem 8 em uma reta, com mais 5 na outra. O total de pontos que você tem são 13. Você quer combinar utilizando quanto? 3. Assim, uma combinação de 13 por 3. A essa combinação de 3 por 13 seria o total de triângulos que obteremos. Só que temos que analisar que, como você tem pontos alinhados, você tem que descontar do total, que seria o correto 13 por 3, você tem que descontar os triângulos que você não pode formar sobre a reta 1 e os triângulos que você não pode formar sobre a reta 2. Porque se eu fosse utilizar a reta 1, se eu for formar triângulo só com os pontos que estão na reta 1, seria quem? Uma combinação. Quantos pontos tem na reta 1? São 8. Eu vou utilizar quantos? 3. Seria uma combinação de 8 por 3. Se eu for trabalhar com a reta 2
Eu gostaria de formar só triângulo utilizando os pontos que estão na reta 2. Como eu tenho 5 pontos aqui distintos na reta 2, utilizando ele para formar triângulo seria uma combinação de 5 por 3. Por que 5? São 5 pontos. Por que 3? Porque para formar triângulo você vai botar de 3 em 3. Assim significa dizer que o total de triângulo que vocês iriam construir seria uma combinação de 13 por 3. Agora, se não tivesse pontos alinhados, pontos numa mesma reta. Como você tem pontos numa mesma reta, significa dizer que desse total, dessa combinação, 13 por 3, você tem que descontar os triângulos que você não pode construir. Porque sobre a reta 1 você não pode construir triângulo quando utiliza eles. E eles estão envolvidos no total de 13 que eu coloquei aqui. Por isso você desconta a combinação de 8 por 3, porque essa não construiu triângulo. E eles estão aqui calculados em 13 por 3. Menos o total de triângulo que se eu for trabalhar com esses 5 vértices aqui. Significa que eles não contribuem para poder formar triângulos entre eles. Assim eu tenho que descontar a combinação de 5 por 3. Veja que essa situação aqui ela já exige o quê? Um raciocínio mais apurado. Aonde você tem a construção do total de triângulos utilizando a combinação do total de pontos, que são 13, combinado 3 a 3. Mas só que você tem que descontar a situação onde tem pontos alinhados sobre a reta 1 e sobre a reta 2. Por isso que do total 13 por 3, eu tirei a combinação 8 por 3 e a combinação 5 por 3. Requer muito raciocínio e atenção para essa compreensão. Espero que tenha entendido o porquê dessa subtração em relação à reta 1 e à reta 2, que você não pode construir triângulo, porque não formam triângulo sobre eles. Porque os pontos estão o quê? Alinhados. Agora, sabendo disso, basta você calcular a combinação 13 por 3, combinação 8 por 3 e 5 por 3 e substituir o resultado aqui e achar o total de triângulos formados. Vamos agora ao cálculo matemático. Começando. Primeiro eu vou fazer aqui a combinação de 13 por 3. Quem é a combinação de 13 por 3? Quem é N? 13. Quem é P? 3. Isso é substituir na fórmula. Vai ficar 13 fatorial dividido por 13 fatorial sobre 13 menos 3 fatorial no final. Repete o de cima por enquanto. Repete aqui esse valor aqui que eu coloquei 13, mas perdão, aqui não vai ser 13, aqui vai ser 3. Ó. Quem é N? 13. Quem é P? 3. Assim, ó. Quem é N? 13. Quem é P? 3. Quem é N? 13. Quem é P? 3. Assim, aqui corresponde a 3. Assim, 3 fatorial. Aqui você subtrai, fica 10 fatorial. Resultado. Para que você possa simplificar o 13, você vai simplificar com 10. Como você vai simplificar? Vai fazer 13, que multiplica 12, que multiplica 11, que multiplica 10 fatorial. No final, você vai simplificar com 10 fatorial. Está embaixo aqui, elimina. E esse 3 fatorial, eu tenho que calcular quem é 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1. Porque fatorial é um produto de fatores em ordem decrescente. Agora, se eu multiplicar todo esse valor, no final eu tenho que dividir ele por 6, porque 3 vezes 2 são 6. Assim eu vou simplificar, aqui vale 6. E eu dividindo 6 por 6, 1. 12 dividido por 6 são 2. Multiplicando 2 vezes 11 vai ficar 13, que multiplica 2 vezes 11 são 22. Assim a combinação de 13 por 3 corresponde a um total. Você multiplicando 13 vezes 22, você vai encontrar 286. Assim, aqui é o resultado da combinação de 13 vértices, combinando 3 a 3. Quantos triângulos eu posso formar? 286. Como tem pontos alinhados na reta 1 e na reta 2, eu tenho que tirar desse total a combinação da reta 1 e a combinação da reta 2, porque não formam triângulo, eles estão
alinhados. Os pontos não podem estar alinhados, senão você não vai construir triângulo. Vamos calcular a combinação de 8 por 3. Quem é a combinação de 8 por 3? Será 8 fatorial sobre P, 3 fatorial, para não confundir, e aqui 8 menos 3 fatorial, que é igual a 8 fatorial sobre 3 fatorial, subtrai aqui 5 fatorial, que é igual a 8, vou simplificar o 8 com 5, está mais próximo, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Tudo isso dividido por 5 fatorial. Elimina, elimina. E embaixo, quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 corresponde a 6. 6 dividido por 6 dá 1. 6 dividido por 6 dá 1. Pronto. Resultado ficou 8 vezes 7, ou 7 vezes 8, são 56. Assim, aqui é a combinação de 8 por 3, que é da reta 1. Na reta 2, você tem a combinação de 5 por 3, que corresponde a 5 fatorial sobre 3 fatorial, abre parênteses, 5 menos 3, fecha parênteses, fatorial. Fica 5 fatorial dividido por 3 fatorial e subtraindo 5 menos 3, 2 fatorial. O 5 fatorial está mais próximo do 3, aí você vai simplificar, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí aí elimina, elimina. E quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Resultado, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2 corresponde a 10. Assim eu descobri aqui quantas combinações, quantos triângulos eu posso formar com 13 pontos, agrupando os 3 a 3. Se eles não tivessem alinhados, a resposta seria final 286. Mas como eles estão alinhados, 286, eu vou ter que tirar a combinação de 8 por 3, porque não formam triângulos, e a combinação de 5 por 3, que também não forma triângulo. Se eu vou tirar 286, você tira 56, depois tira 10. Subtraindo 286, 56 e 10, você ficou no resultado final 220. Assim, 220 é o resultado final. Isso, 220 é o quê? É a quantidade de triângulos que eu posso formar. Assim, quantos triângulos eu posso construir com esses 13 pontos nessa situação que está? 13 pontos agrupando 3 em 3, eu posso construir 286. Mas como eu tenho pontos alinhados, é necessário do total você tirar aqueles que não formam triângulo. Porque esses aqui não podemos esquecer, aqui não formam triângulos. Esse outro item também é a mesma coisa, não formam triângulos. Assim, esse item, observe que é uma questão aparentemente fácil, mas que existe um bom raciocínio, uma compreensão do que significa a combinação simples, que a ordem não importa, você vai agrupar, mas a ordem não importa dos elementos agrupados, a ordem não importa, é uma combinação, você vai usar essa fórmula. Só que nessa situação, você observou que você tem 13 pontos no total. Para formar triângulo, você utiliza sempre de 3 em 3. Seria uma combinação de 13 por 3. Só que você, como na situação problema, você tem pontos alinhados, que é sobre uma reta, e os pontos que estão na mesma reta, eles entre si não podem formar triângulos, não formam triângulos. Por isso que do total de 13 por 3, você teve que tirar o resultado da combinação 8 por 3, da primeira reta, e o resultado da combinação de 5 por 3, da segunda reta. Assim, o total foi 286, menos 56, menos 10. Assim, aqui estamos fechando esse item da questão número 1. Assim sendo, procure rever direitinho essa linha de raciocínio e você mesmo tente refazer essas questões para que você possa fixar realmente a compreensão desse item abordado sobre combinação simples como em forma de situação, problema, que é muito interessante
que você possa compreender que no contexto não diz que é uma combinação, mas você tem que realmente aplicar as regras de combinação simples nesse primeiro item para que você possa realmente chegar à resolução final.